Olá, eu sou a Aline Valek, eu sou contadora de histórias, eu conto histórias em vários formatos, várias plataformas, e eu sou escritora, ilustradora e podcaster. Eu tenho dois romances publicados pela editora Rocco, As Águas Vivas Não Sabem de Si, e o meu lançamento mais recente, o Cidades Afundam em Dias Normais. Eu também sou a criadora do Bobagens Imperdíveis, que é o meu selo de histórias curtas multiplataforma que começou como uma newsletter em 2013, 2014 e que depois virou uma zine mensal e impressa. Foram 12 edições com temas bem diferentes e depois virou um podcast que é o Bobagens Imperdíveis, que com episódios curtinhos de 15 a 20 minutos em que eu falo de várias aleatoriedades e várias histórias interessantes e curiosas que eu aprofundo um pouco mais nelas. E além também de duas coletâneas de textos, que é o Bobagens Imperdíveis para ler numa manhã de sábado e Bobagens Imperdíveis para atravessar o isolamento. Vai vendo que eu gosto de uns textos, de uns títulos de livro bem grandes, né? É, Bem, acho que a apresentação é isso. Bem, o meu projeto atual de escrita, e aí é um pouco uma conversa sincera que eu vou ter aqui com vocês, eu acabei de lançar um livro novo, né, que é o Cidades Afundam em Dias Normais. Então, agora que o livro está chegando, de fato, nos leitores, as pessoas estão lendo, é que me permitiu me esvaziar um pouco dessa história, porque esse ano eu me envolvi bastante ainda com esse livro, né? Apesar de que esse ano a gente trabalhou nele o processo já de edição até o lançamento. E agora que de fato o livro está na mão dos leitores, é que surgiu espaço na minha cabeça para eu começar a desenvolver outros personagens. Então, o meu projeto atual de escrita, e é muito interessante estar falando disso aqui, porque eu acho que poucas vezes eu cheguei a falar de um projeto, do processo de um projeto. Eu gosto muito de falar de processo, né, de como a gente faz as coisas, porque o processo normalmente ele fica impresso no resultado, né? O resultado, a obra final, ela tem as características de como foi o processo. Então, eu sou assim muito curiosa pelo processo e investigar como o processo se reflete nisso. Então, eu estou numa fase desse processo, agora dessa nova história que tá às voltas na minha cabeça já há um tempo, mas agora que de fato eu estou conseguindo ter espaço na cabeça para ela, é que ela está numa fase bem embrionária, né? Então eu tenho. Eu ainda não sei o que vai ser, assim, em formato, se vai ser um romance, se vai ser um conto, provavelmente vai ser uma história mais longa, porque pelos desdobramentos que eu tô vendo surgir. Então eu queria explicar assim bem por cima em qual fase do processo eu tô, porque bem, eu não tenho título, né? Estou sem título definido no momento. O título costuma ser a última coisa que eu penso quando eu estou fazendo um livro, principalmente, né? A última coisa que surge. A primeira coisa que surge e que eu começo a trabalhar é o personagem, né? Então, eu começo a me interessar por um personagem e essa personagem, ela começou a me surgir de várias formas diferentes. Então, eu tô meio que modelando essa personagem, entendendo essa personagem, porque a história, ela costuma surgir em volta da personagem, né? Então, à medida que eu vou me interessando e conversando com o personagem mesmo, fazendo vários estudos e pesquisando a área de estudos do personagem, né? É que a história vai começando a surgir. Então, o que eu sei da personagem até o momento, ela se chama Teresa, esse nome pode mudar, mas até o momento foi o nome que se o nome mais forte que veio até o momento para essa personagem. E ela é uma atriz e psicóloga que está conduzindo uma investigação, uma pesquisa, que relaciona o papel do corpo na memória e
em relação à atuação, o que está na interseção entre atuação e mediunidade. Então, esse é meio que o foco da investigação dela, só que ela está tentando levar esse projeto adiante, um projeto que ela não consegue financiamento, então ela está vendo uma outra forma de apresentar esse estudo dela, em forma de performance. Vai ser eu estou pensando assim, em ser uma história bem, bem doideira mesmo. E nesse desenrolar da história, que ainda me é muito nebulosa, ela vai acabar se envolvendo com uma seita, ou com um grupo religioso novo que está surgindo no interior de Minas. Então, é tudo que eu sei no momento. E aí eu comecei a estudar essa personagem, né? A estudar aquilo que interessa, aquilo que move ela. Bem, e aí eu não sei ainda se essa história dessa personagem vai dar um romance. Eu queria muito trabalhar algo em história em quadrinhos, mas eu ainda estou entendendo se essa personagem e essa história é o que vai se encaixar, ou se eu vou fazer algo puramente em áudio, que é uma coisa que eu estou adorando fazer com o podcast, inclusive. Então, eu estou tateando o caminho, tentando descobrir quem é essa personagem e o que ela vai fazer. E o que vai ser acaba surgindo no meio do processo, né? Então, eu comecei a fazer alguns estudos, entrevistando essa personagem, entendendo a história dessa personagem, posicionando ela numa cena, para tentar entender o que eu consigo tirar dela. Só que os estudos até agora têm ido num caminho muito literário, né? Por mais que eu queira explorar nessa história a construção de imagens, que eu queria que fosse uma história bem imagética, por isso que eu tenho pensado em histórias em quadrinhos, mas, bem, até o momento os estudos têm ido num caminho mais literário mesmo. Mas vamos ver, né, o que vai ser. E aí eu tenho um trechinho aqui de um desses estudos da personagem para ler. O palco, às vezes, é um labirinto. Teresa está habituada aos sons dos pés descalços sobre o tablado, mas quando está sozinha não enxerga as outras. Cada uma tem o seu momento de entrar em cena, mas no ensaio estão sempre juntas, ainda que invisíveis, separadas por mais do que a face de vidro que faz aquela sala se parecer com um aquário, um viveiro de serpentes. Há uma Teresa que fica no canto, olhando em silêncio, pois ainda é aprendiz, pelo menos naquele espaço. Seu departamento é outro, inclusive dentro da universidade. Psicologia, não cênicas. Uma intrusa, mas nem tanto. É seu então marido quem conduz os exercícios e sempre pede para que os atores comecem circulando pela sala. Os olhos da jovem Teresa mastigam cada detalhe do movimento dos corpos, de como marcham com cimentos nos pés ou como deslizam sem peso. As mãos furiosas anotando tudo. Ali já enxerga medos e pulsões, neuroses em desfile, sem que precise emitir uma palavra sequer. Em outro tempo, é Teresa quem circula pela sala. Enquanto caminha, alonga o pescoço, solta os braços, cria laços imaginários com os pés enquanto vai de uma parede a outra, no início de um transe. Se fosse um labirinto, andaria em círculos, sem jamais encostar no miolo onde uma outra Teresa, que nem se chama mais Teresa, está parada, como uma massiva estrela orbitada por corpos nus, e são tantos deles que se esforçam para não colidirem uns com os outros durante o trajeto. É essa mulher no centro quem mantém o ritmo e grita para que se distribuam mais no espaço, para que ocupem toda a sala, para que soltem os ombros, para que não contenham seus passos, mesmo que signifique trombar em alguém. E obedecem, ou tentam com o que podem. Estão famintos por essas palavras, por alguém que dê alguma direção, por alguém que possam chamar de mestra, por alguém que possam colocar no papel de mãe. Os passos descalços ficam cada vez mais acelerados e os corpos que circulam pela sala se sobrepõem entre as épocas como se parte de um jogo de espelhos,
Aquele truque barato de circo, onde uma belíssima mulher se transforma na temível Monga, a mulher macaco. Essa transformação também acontece aqui, com outro bicho, mas não agora. Agora os corpos de repente param, todos ao mesmo tempo, e piscam, transparentes, sobrepostos, ignorando solenemente a lei da física, que estabelece que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas nesse palco já existe uma Teresa que tenta provar que podem sim, e que isso acontece o tempo todo. A sala escurece quando volta a luz, todos os corpos sumiram. O foco agora está em uma só Teresa, a que circulou sozinha pela sala, aquela que sabia da história pela metade. E aí eu escolhi esse trecho para ler porque é justamente representativo do que eu comecei a visualizar da personagem, né? Dela estar nesse meio de investigação psicológica, mas ela um estudo que também envolve o corpo. Então, quando me veio essa cena, essa foi uma das primeiras cenas em que eu imaginei a personagem nessa sala, né, de ensaio, de teatro, com várias pessoas circulando, mas que nem todas estão pertencendo ao mesmo tempo. E depois que eu escrevo, eu fico refletindo sobre isso, né, sobre os elementos que esse texto me traz e sobre o que isso me mostra sobre a personagem, né? Então, eu apresento a personagem no próprio palco. E eu acho que isso vai acabar direcionando, né, moldando o meu próprio processo, porque eu já vi que ele talvez tenha uma linguagem mais teatral, né? Tanto pela personagem, quanto pelo ambiente dessa personagem e quanto pela busca dela. Mas é isso. Eu ainda não sei o que vai ser dessa história a partir daqui, mas achei muito interessante poder compartilhar isso aqui. E se você quiser conversar comigo, estou nas redes sociais. Você também pode ouvir o meu podcast, assinar minha newsletter e ler meus livros. Qualquer coisa, me procura lá no meu site, você encontra tudo, alinevalek.com.br. Obrigada e até mais. Meu nome é Amara Moira, eu sou travesti, eu sou doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp e defendi meu doutorado em 2018 sobre a obra do James Joyce, um autor que muito me influencia, mas me influencia também pensar a realidade trans, né? Na literatura brasileira eu tenho escrito bastante sobre isso, de uma perspectiva ensaística, mas também tentando trazer para a literatura. E o texto que eu escolhi para a gente abordar aqui hoje, para ler, fazer essa leitura mais detida, é justamente um monólogo que eu estou trabalhando, um monólogo que foi começado primeiro se fosse puta, o livro inteiro anônimo, né, que é um livro onde eu falo sobre minhas experiências como trabalhadora sexual, né, e se eu fosse puta na primeira edição, a partir dessa, e se eu fosse pura, né, um R em cima da letra T, questões de livrarias que não se sentem confortáveis com essa palavra estampada na primeira página inicial, né, na capa, né? E aí esse textinho ele foi retrabalhado e publicado nessa antologia aqui, a antologia A Resistência dos Vagalumes, antologia brasileira escrita por LGBTQs, lançada no ano passado, 2019, e só que eu continuo trabalhando nesse texto, porque eu gostaria que um dia ele virasse um monólogo grande, um texto grande, né, que se tornasse um livro, né? E uma das inspirações para mim é tanto Ulisses do Joyce quanto o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. E aí vamos ver então se essa travesti sabe brincar de monólogo e sabe brincar de uma literatura inventiva. A ideia do texto que eu vou ler aqui agora é fazer um monólogo amplo, né, um monólogo grande, de fôlego, de uma travesti contando a sua história para uma interlocutora que está ali presente, mas a gente não escuta as respostas que ela dá, né? Então a gente vai ver esse jogo, né, dessa língua que foi costurada, construída ao longo de séculos, talvez, pela comunidade trans, e que agora está começando a ser apropriada pela literatura, está começando a ser trazida pela literatura e reinventando, inclusive, o que a gente entende como português. É uma língua que
tem muitos dos seus vocábulos vindo diretamente do Yorubá, usado nos rituais de religiões de matriz africana, então candomblé, umbanda, né? Mas que também foi se alimentando de palavras do português de vários cantos do país, né? Porque a comunidade travesti é uma comunidade muito marcada pela migração interna no país, né? Então, quando está aqui entre travestis em São Paulo, né, você está vendo travestis do país inteiro conversando. Então é sempre um português multilinguístico, um português oriundo de vários cantos do país, sendo pronunciado ao mesmo tempo, sendo utilizado ao mesmo tempo, né? Também é uma comunidade muito marcada pela migração internacional, então tem muitas travestis que vão para a Itália, para a França, para a Espanha, para Portugal, e elas trazem depois com elas marcas desses idiomas que elas vão aprender nas ruas, muitas vezes, vão aprender na marra. Então são poliglotas, mas desse poliglotismo aprendido na marra, né? No dia a dia, na necessidade mesmo. E aí, então, elas trazem isso para dentro do Pajubá, trazem isso para dentro da comunidade trans, e eu quis, então, criar um caldeirão linguístico brincando com essas palavras de múltiplas procedências, com esse português utilizado em vários cantos do país, né? E aí, então, vai ser um pouco esse caldeirão que vocês vão ouvir aqui. Muita coisa vocês não vão entender e faz parte não entender. Eu acho que boa parte da boa literatura, da melhor literatura que eu conheço, é uma literatura que frequentemente a gente não sabe exatamente o que o autor ou a autora está querendo dizer com aquela parte, com aquela passagem, e aí a ideia é um pouco lidar com o nosso estranhamento diante de algo que é ao mesmo tempo tão familiar e tão estranho. Preparados? Preparadas? Seguimos, então, né, vamos lá ouvir um trechinho desse meu monólogo em Pajubá. Né, a forma como ele está até agora. Né? Neca. Passada. O Ocó, você acredita que ele pediu pro nenar na neca dele? Ainda bem que na neca e não na boca, porque você sabe que tem. 3 horas fazendo a chuca e me aparece o lixo. A hora que eu passo o cheque, eles enfiando fundo no dia da gente, horas e horas. Ai, que nojinho, fazem escândalo. Como você é porca, desse jeito não tem mais como. Essência de flores é o que eles queriam ali, acredita? Ali não é bem o que tem. Tem é o jantar de ontem. Mas checão deles, parcelado e com fundo. Esse, você tem fundo. Aí tem que lidar normal. Cheirão babado, empesteando o ar e a cara de paisagem do infeliz. Que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Nada, bebê, acontece. Não quis fazer antes, foi? Não deu vontadinha? Aposto que agora deu. Agora a minha neca pra ficar de D, que já nem é meu forte. Antecipando ainda essa cena o aguento todo melado, eu tendo que tomar cuidado na hora de tirar daquele D que já nem tem mais prega. Haja imaginação. Bicha, às vezes você faz umas caras, e bicha não é que eu tô te xoxando, não, é Pajubá, viu? Língua das bichas, aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, falando aqui um pouco outro ali, igual quando eu tava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Soy brasileña, carinho, te gusta? Las mariconas se quedavam doidas com a gente. Doidas. Lá aqui, onde for, o povo é tudo doido, não é só dar o comer que eles querem, não, querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona, tá as calingona. E aí eles faziam, ok, pode ficar à vontade, a boca é sua. Mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar. Aquele dissuado, cheio de pelo, nem o fofi gritando, só os tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. Aí oral, querem sempre, sempre sem guanta. Aquela neco, ó, último banho sabe-se lá quando, e que a gente ainda chupe se deliciando o sacão peludo, pelancudo dele. Aff. Fora o leitinho na boca, a minha. E todos, parece até ensaiado. Confia em mim, sou casado, doador de sangue. Sei. Anel no dedo até tem, mas o de trás já virou pulseira de tanta neca que rodou ali. A maioria no pelo, aposto. Conheço, Edivaldo, você não me engana nada. Fui brincar ali com o dedinho, conhecer o terreno, 1, 2, 1, 2, ele quase engoliu minha mão. Só imagina a necometragem do lixo. Depois vem se arreganhando pra cima de mim, querendo pôr 100, ver se eu deixava entrar, a maricona toda desentendida. Que esqueci, senhor, como eu odeio essas trucosas malditas. Viu? Eu arranho François vez ou outra. S'il vous plaît, obrigada. Não, obrigada é merci. E merci beaucoup, grazie mille, tá, meu bem? Aí comanda Levi, quase igual ao português. Je t'aime, tutti lo sanno, très bien, bonsoir, c'est fini. S'il vous plaît, ho dimenticato, me scusi. Te digo assim que lembrar. Tudo que aprendi foi na rua, igual Bajubá. Lá eu falei, pá? Eu? Pá, bah, bicha, você acha que eu sei? Você acha? Eu acho que é com bah.
Ba, pa, ava, enfant, madoveraio. Oui, oui, François, meu sonho ir pra Paris. Me viram onde me puserem, gata, adoro um close. As bichas são rodadas, vão pencas pra Europa. Portugal nem conta, Espanha, Itália, França, quase nossa segunda casa. Inglaterra e States já não tem tantas porque é mais difícil entrar e a língua é babada igual alemão, mas ainda assim tem umas. Tem em todo lugar. Só olha site de anúncio nos classificados. Produto de exportação não é só futebol, não, não, não. Acho que travesti até mais. Também belíssimas. É abrir o jornal na Itália e você já vê enviados na primeira página. Aí o Ocó diz que tem uma fidanzata brasiliana e na hora, na lata, mas é transexual? E perguntam. E se for, eles não têm vergonha, não. Pegam na mão, chuchuzão na cara e mesmo assim, lá e pra lá e pra cá, ali é lelé. Quanto mais necão, mais lei, aliás. Se não fosse um bando de vicioso, tudo querendo necão, e sem guanto, na Itália o babadinho reina. E em euro a conversa é outra. Ó o perigo. Era o paraíso. Pra mim não dava mais. Voltei. Se eu já fiz sem o quê? PG? Passada, mano. A senhora quer me matar, né? Pele na pele é tia, faço a recheada, não. Nem com o namorado. Pior raça, aliás. Os ocós de hoje adoram tudo sem plástico. Dão um truque, insistem, mas eu te amo. E se você não topa, ainda tem que checar sempre que escapole a neca, senão eles tiram o capuz e você só cata quando já tá dentro o recheio. Ó o problema de gostar de ocó. E aí é ficar pé da vida. Esse é com certeza P. Esfregar a fuça deles no asfalto e correr atrás de exame e jujuba no hospital. Se a bicha deixa no pelo horas, a escolha é dela. O Edi Neca é de quem? Então não julgo. Não deixa de ser o Alcó, que não sabe o que quer e começa logo que a Cláudia grita. Aí se arrepende, chora, lembra dos filhos, a esposa em casa. Ai, não pode ser, o que foi que eu fiz? Pergunta se você tá limpa. Fez teste quando? Mas você jura? Você jura. E o que eu mais canso de ouvir é tô limpo, gata. Sério, primeira vez que eu saio com travesti. Pra riba de Moá, viado, se manca. É como se só por ser travesti a gente já tivesse o bonito nunca. Gente podre. Primeira vez, primeira vez. Pior quando o lixo esquece, na segunda ou terceira que te vê, vem com esse aqui, né? Aí junto que é desconto, porque acha que tem necão. 17 é necão, mano, fala pra eles. Ou porque acha que te trata bem. Tá boa. Ivone ainda dá pra ter mais controle, só falar não e fazer aquela cara que elas morrem de medo. Morrem, mas voltam sempre. Adoro gongar maricona. Pior, tem umas que enganam até parece Ocó, malão e tudo. Aí você vai na pira dela tchá, já arrebitando o Edi, mas é piscar e Jesus, ela tacou sua neca. Vontade de dar na cara dessas cebosas. Teve uma vez aquela neconodara, Amara do céu, que queria só dar. Que dá o quê? Ó? Vira esse Edi pra lá, vem cá com essa necona agora. Thoron, misericórdia, a cona bibíssima, duríssima, queria dar, deu, mas não sai sem me comer, eu disse. Foi o Osh a posição que entrasse, não tinha como que não, glória e perdição decidi, aleluia. Dei o nome, desespero é o nome, foi-se o tempo em que apareceu aqueles bebezinhos superativos, hoje tudo maricona larga, arg, bofinho querendo fazer a garota, marombeira então fica o bege, perderam a vergonha, já chegam e a primeira coisa é perguntar o dote, e é podre pra minha carreira, porque a minha nem dura ela fica. É igual a música. E as cona que já vem na neca, que quer ser boneca na cama, que quer ser mulher, a gente faz pela queer. Faz a linha mapô, quando vê o boy magia. A Débora quer, até sem a queer, a Beth faria. Bem isso. Agora 100, cenzinho, nem se me pagar mais. Vixe, aí é que eu desconfio. Pagando ou não pagando aguento e não tem conversa. Ódio desses que já chegam oferecendo a mais, porque não é 200, 300 reais, é 10 que o lixoso oferece. E dói, viado. O lixo é o maldito, um penoso verme, mas quem se sente um lixo é você. Quero morrer quando isso acontece. O sangue ferve, vontade de dar é os horrores só pra compensar celular, carteiro, o que for. E se criar caso, ainda leva um coió e aumenta a multa. Mas sou cagona demais. Sirvo pra zoelar, não. Planejo tudinho na mente, entro no carro, saio a palpa no bolso, fingindo que é esfregação, vício, eles se deliciando, bicho, eles nem tchum, tesão deixa eles doidos. Cato de longe que é de valor tudo que tiver dando sopa, mas na hora deixo quieto, ainda faço a falsa, agradecendo a cué micho que o lixo me deu. Muitas já levaram tiro por menos, caixão fechado, já vi várias, você fica marcada, as conas vêm furiosas depois com os alibãs você sabe, né? Bem, vem alegando assalto, então sozinhas, o cuzão cheio de padeia aí quero ver só. Bicheuzeira e quezeira que também não falta. E raça ruim. Teve uma famosa que depois até desvirou trans. Eu usava pencas, o povo mentia a rodo, quase morreu e decidiu voltar a ser gay, só pode. E deu sorte de bofe, porque trava era quase a invocação do mal, mano, apocalipse. Se há males que vem pra bem, melhor coisa que ele fez na vida. Parou de encardir a imagem das trans. Tem gente que ainda acha que é só botar o pico mãe e cinto no lugar de saia. Trans é essência, não basta querer, tem que ser. Fantasia até palhaço tem, mas quero ver ser linda e feminina. Uma coisa horrenda, feita essa gay horrorosa que queima o filme da classe transexual. Acha que é brincadeira de carnaval, põe peruca e batom, depois se joga na igreja pra postar na internet. Tomou vergonha na cara e viu que não vingava de trans, foi isso.
Modinha, né? A gay corta o cabelo curto, para de se vestir de mulher, casa e aí vem fazendo a evangélica. Cansou de dar edi, mamar, rola e hoje o senhor restaurou. Quero entrar nessa máquina também, mas só se for pra sair o DiCaprio. Não consigo com esses loucos. E nem duvido que essa maricona continue indo em sauna e boate de LS. Tá cheio de passiva trucosa que na madrugada resolve sair do armário. Curado até sentir a famosa coceirinha no toba, isso sim. A mulher que se cuide com a tia. Homem deve estar muito em falta pra ter nisso ter uma pôr de olho. Eu fico louca. Não tenho paciência pra gente hipócrita. Mas ainda bem que teve o bom senso, né? Porque hoje esses putos se vestem de mulher e já saem dizendo sou trans, me poupe. Lá de onde eu venho, ó, pencas, pencas. A gay com aquela carona de cabra macho, nem picu nem nada, só soca a cueca no cu e já faz selfie de uma pozinha. Sangue de Jesus tem poder. E se vê que elas estão mais felizes que muita travesti de prótese e nariz feito que eu conheço. Oh, se conheço, que vive 24 horas amargadas. E não, Mona, não é preconceito, isso em realidade. O pior, quando tão montadas, querem ser mais que a gente que tem peito, feminilidade, corpo babado. Mulher bota uma travesti feminina e uma gay montada pra ver quem chama mais atenção. As moninhas na produção completa, eu falo que elas estão babado. Parece até que estão indo pra pista dar o doce nos clientes. Se nem confiança pra xoxação. A rua cada vez mais decadente, muita máfia, muita droga, muito varejo, muito vício. As monas cada vez se dão menos valor. Até o Tim já viu uma aí, não vou falar quem, só pra dizer que cobrou aceitando, né, dona Mara? E agora, ainda as gays querendo bater de frente com as travestis. A prostituição para as travestis tá o erro. Acabou-se a época em que as mariconas queriam as tops, as deusas. Ir pra pista balançando o peito já não para aqueles milhões de carros, nem aqui nem na Europa. Hoje eles vão atrás das caricatas, querem é truque, enchimento, bom e velho Pirelli. Chinela de dedo e picu bem ó, bem plasticão, pronto. Já tá batendo porta na cara da mais feminina. E sabe por quê? Ó o porquê. Montada não toma hormônio, então neca de tombar a neca. Fora o precinho, fora o vício. A maioria tá ali pelo fervo. A Qué é só pra falar que fez. O Óperas que leva a profissão a sério, as que vivem realmente disso. Neca dura e leiteira, ainda podendo pagar menos numa CD, DVD, Blu-ray, se bem que isso tá mais pra vinil VHS do que nas bonitas plastificadas. Lógico que as penosas preferem. Devia ter aviso na zona igual do metrô. Senhoras mariconas, favor não contribuir com vício e varejo na pista para podermos manter a qualidade do atendimento. Agradecemos a compreensão. Fica a ideia para acabar com essa palhaçada. Você não pegou a época, mas eu quando comecei, mulher, você acha que eu vou te contar quando, né? Quanto você acha? Tenho nem fim, olha que essa cutis. Então lá atrás, viadinho de saia, já que descia pra pista. Primeiro tinha que botar óleo no corpo, aí sim, e tinha que ser logo, bombadeira e cafifa de olho, mal você botou o pé na zona. E antes ainda, Jerusa, antes era ainda pior. Época braba da polícia, a maledeta correndo solta. Todo dia uma bicha parecia morta. E para ganhar o respeito das monas, meu amor, não era só óleo que precisava, não. Tinha que ter buceta no pulso, no pescoço, tudo. Hoje é mamão com zúcaro, como elas dizem na Itália. Umas blusinhas, umas sainhas, umas perlutãs, às vezes nem perlutã, passada. Então você agradeça as que lutaram, as que vieram antes. Quero ver aí lá atrás quem queria coragem. Você? Capaz. Sorte que nem só de maricona penosa e bicha varejeira vive a rua. Eu mesma não tenho do que reclamar. Anos na batalha, né? Olha esse Edir, mulher. Esse sim merece uns belos fiéis. Uma legião de fiéis ocós belíssimos, fixos. Toda semana vindo bater cartão, glória a Deus. Faço escândalo se pego com outra. Elas não são nem doidas. Já passei muito frio, virei madrugada colocada, depressiva, mas nunca voltei pra casa sem o da cafifo meu e uns aroços pra uma besteirinha à toa. Que o que, ô? Hoje mesmo é fazer o do lanche e já bati a meta. Também, desde que horas aqui, né, Vero? Meio CD isso que você é, mulher, nem vem. CDF também, haha, mas sei lá, trans talvez. Se bem que você não quer operar. Então, de longe teve até aquela vez, bicha, você não esquece, mas foi só de longe, você nem sabe se eu tava te xoxando. Diferença tem que ter, óbvio. Hoje, óbvio que não precisa industrial, mas sem industrial, sem prótese, nem um narizinho sequer. Travesti, justo travesti. Nem bajubá direito você fala, bicha. Começando, certo? Sempre começando. A vida inteira no primeiro passo. Deixa eu ver esse peito que você diz tanto. Ó, o peito tá assim, assim. 2 limõezinhos, mais um 300 ml, ia ficar garota, tropobela. E você podia até parar com essa porcaria de bloqueador. Uó, tombaneca aí já viu a coé pelo ralo. Nem sei o que você tá tomando. Tá, gata, parei. Mas sim, toda a musa já foi um dia CD, assim como elas todas, todinhas, eu também. Mas vamos voltar pro Edivaldo do 1212 que eu te contei lá atrás, que esse assunto aqui me deixa nervosa. Sufoco pra maricona gozar. Uxi. Se deixasse, ela ficava horas no põe, tira, põe, tira, põe, tira. Aquela largura que aceita mesmo a minha meia bomba. Perlutã, perlutã. Goza gostoso pra eu ver, amor. Goza, goza sentindo o pauzão da sua boneca. A neca sambando lá dentro, sem nem precisar gel se eu não quisesse pôr. E não é só a minha meio piquititinha, não. É qualquer uma, viu? Qualquer uma.
mas lambreco bem sempre, senão aguento plá, rebente. Quem se estrepe, ó, quem se acha? Teve vez que acabou o sachê e foi no Guspítio mesmo, hein? Enquanto não consegui no postinho. Mas aí não em mim, ou só se não for necão. Senão uma semana na pomada e se furar ainda corre o risco da tia. Tem também as doidas do Palmolive e Colene. Fica cheirosinho, Edi, se você gosta. Cliente tem uns que gostam, mas não confio e acho caro igual qualquer gel. Então por que não gel? Pode ser até o mais baratinho de postinho, ainda assim prefiro. Tá vendo esse carro preto em seu filme? Acho que é um que eu já fiz. Se for, tá garantido 20. Terceiro ou quarta que ele passou só agora, bem a cara dessas mariconas. Sabem de cor os buracos da rua, já vão desviando sem nem precisar olhar. Ficam caçando horas, altas voltas no bairro atrás de carne nova, então de alguma neca específica. É neca, sempre neca que elas estão atrás. Pedem pra ver aqui na rua mesmo. Nem descer do carro elas descem. E querem tocar, ver se fica dura, saber se goza. E você pode ser a mais caricata machuda. Se tiver necão, vai bater porta-pencas. Ó, parece que aquele meu mesmo tá me chamando. Vai ser só mais SPG e nem tipio. Tô morta, gata. Você fica? Então aquendo matar a bodara pra esse frio e pra não estressar com as mariconas. Bom te ver. Axé. Bom, esse foi um trechinho então do meu monólogo chamado Neca, e eu gosto muito dessa palavra porque no Pajubá ela significa pênis, que é justamente o que usam para tentar deslegitimar o nosso gênero. Então vão falar que não podemos ser mulheres ou ter uma identidade feminina por conta do genital com que a gente nasceu, mas ao mesmo tempo Neca em português significa nada, né? Então aquilo que é tão importante e ao mesmo tempo significa nada, né? Eu gosto muito dessa dualidade, dessa polissemia da palavra, e por conta disso eu trouxe ela para cá e para mostrar também que é isso, a cultura travesti é uma cultura ainda muito falocêntrica, que a gente está trabalhando isso, a gente está revendo isso, a gente está superando isso, isso vai ser um dia superado, para que um dia NECA signifique absolutamente NECA mesmo, não signifique nada, nada demais, né? Não tenha todo esse simbolismo que a gente acaba aprendendo a conceder a palavra, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Não sei o quanto vocês conseguiram entender. Às vezes o texto é mais compreensível quando tem alguém lendo ele do que alguém lendo em voz alta do que se jogando em cima da leitura, mas imagino que depois de terem me ouvido lendo, né, talvez ler o texto e escrito no papel se torne uma experiência mais fácil e mais prazerosa também. Essa é a ideia, essa é a expectativa. Bom, meu nome é Edmilson de Almeida Pereira, eu resido em Juiz de Fora, Minas Gerais, e agradeço à Biblioteca Mário de Andrade pelo convite para participar desse evento de leitura, no qual também podemos falar a respeito de um projeto em andamento. Eu vou ler aqui um fragmento de uma narrativa fluxo que se chama From e que deve sair proximamente pela editora Nós de São Paulo, aos cuidados da Simone Paulino. Trata-se de uma narrativa distópica, num ambiente marcado pela incidência de uma alta temperatura, na qual os personagens tentam construir uma consciência de si e do mundo ao seu redor. O dado particular é que esses personagens estão à espera de alguma coisa numa longa fila que demora cerca de 3 ou 4 horas para se desenvolver. O fragmento a seguir se refere à personagem Sirene. A Sirene guia sua caminhonete como um raio desalinhando a terra. Vendo que ela passa do outro lado da rua, esqueço por instantes o sol e a fila, essa longa espinha amarela no passeio. Sigo a Sirene, o rastro ruge da sua máquina. Sei de cor a entrada do ferro velho, de onde ela sai para recolher ou comprar as sucatas. É difícil não conversar com o portão que se arrasta nas roldanas. Na verdade, não é apenas um portão, é um portal que separa o horror do nosso lado do horror reinventado como flor do outro lado pela Sirene. Há outros depósitos no bairro. Uma vez por mês, um caminhão com logomarca ilegível recolhe os entulhos. Os depósitos se esvaziam. Logo, os seus donos e empregados saem à rua, devorando o que encontram pela frente. Com olhos agressivos, descobre o metal nas vielas, na boca dos ribeirões, entre os dedos de quem rasga as paredes com fome. Os mercadores de ferro velho abrem a boca, fecham as carteiras e mastigam sem piedade as esperanças de um almoço ou de um bilhete de cinema. O ferro velho da Sirene não é essa fornalha. É uma escola, ela diz, de arte,
com os labirintos para quem aprecia correr algum risco. Fazendo o que lhe basta para os compromissos, Cirene refaz com lâminas de aço, fios e barras enferrujadas, um jardim do Éden. Aí, os corpos invisíveis da cidade renascem dentre os destroços. Antes de atravessar para dentro de sua obra, Cirene não se esquece da própria cabeça. É em si, mais do que em outro qualquer ponto, que ela se apoia. Os dias longos no bairro, entrando e saindo no monturo, ou freando a caminhonete no asfalto, são dias de guerra. A paz aqui é uma questão de troca. Às vezes do silêncio pelo perdão, tantas vezes da cumplicidade pela própria vida. Cirene sabe de coisas. E quem sabe vive tranquilo? Estive muitas vezes no Éden. Cirene me mostrou quase tudo o que havia ali, entre a ferrugem e os rumores de metal entregue à morte. Ela me ensinou a ouvir os rangidos das chapas planas, prensadas umas sobre as outras, e o canto sonolento dos cabos de aço amarrados às colunas de ferro fundido. Os anos correram. Acompanhei os afazeres de Cirene. Sempre gentil, ela não me dava licença para atravessar o corredor que levava ao fundo do quintal. Eu olhava com curiosidade e apenas entrevia algumas formas cobertas por uma lona escura. Se eu lhe perguntava sobre aquelas formas, Cirene desviava o assunto e me dizia: quando você tiver a altura para andar de pé no ônibus, eu lhe mostro quem está lá embaixo. E sorria muito, limpando o rosto com as costas das mãos. Mulher aguda, a Cirene, a única nesse comércio violento dos metais fundidos e revendidos. Cresci. Ganhei as medalhas das rugas. Finalmente, Cirene me levou ao corredor e puxou a lona. Despiu-se diante de mim toda uma floração de sentidos, uma tensão de músculos, um abraço orbital. Você sente? Entende a razão de eu lhe pedir para esperar? Eu sou uma mulher com certa idade. O corpo já não alucina dentro da caminhonete. Há muito perdeu o hábito de fazer curvas. Mas isso nunca me roubou a juventude. Você olha e sente o que está diante dos seus olhos? Sim, eu sentia e desejava o que via. Eram eras chamadas à minha presença. Gnais, giz, formas sem formas a escrever, alfabetos sem falantes, como aquele da infância, escondidos nos túneis do monturo. Cirene me disse que esculpia há 3 décadas as figuras da família do homem. E ali estavam todos. Depois de sobreviverem à derrocada do ferro e da cobiça dos compadres e metais enferrujados, todos estavam bem. Cirene dobrou, cortou, soldou, coloriu de azul forte terra esmaecida cada um dos membros da família. Os 2 ancestrais, o pai e a mãe, um casal jovem, 2 crianças e um tótem. Durante anos, soubemos que Cirene fazia milagres com o ferro velho. Quem passava diante do seu portão via os dedos e a cabeleira metálica de um corpo em movimento. Não era forma humana, nem desumana. Era uma forma que mudava todo o tempo, conforme a luz da tarde ou a pressão do vento. Era a forma com quem conversávamos, vindo à noite da última aula ou nos fins de semana, do baile, no clube orfanato. Diante dela, ninguém se demorava, confrontado com a própria insegurança. Era para ali que corríamos quando alguma blitz quebrava as regras e nos quebrava, sem respeitar direitos ou dar tempo para explicações. Dessa gárgula sabíamos todos, mas não da família do homem que permanecia secreta nos fundos do terreno. Não foi fácil para o bairro compreender a mão criadora de Cirene, quando ela resolveu abrir o portão e mostrar sua família. Não faltou quem lhe oferecesse dinheiro pela sucata, não pela obra. Ela recusou. Não faltou quem a chamasse de insana. Ela se recusou a ouvir. Não faltou quem isso, quem aquilo, tudo resumido num gesto de desprezo à sua pessoa e ao seu trabalho. Cirene não se encolheu. Recusou a chamada insidiosa dos homens da religião,
recusou o dinheiro da religião insidiosa do consumo, recusou os cardumes e fez crescer do ventre do seu ferro velho uma família longa e antiga. Quando os vi pela primeira vez, me espantei e gritei para Cirene. Eles não se parecem em nada comigo, mas como eu me reconheço nessa família. Ela sorriu e me fez passear entre os gigantes, cada um com seus 2 metros de altura. Aquele pai não era o que eu amava, mas ele suspendia com seus braços ausentes. Tudo nele era altura. Era preciso subir, subir como se fosse para a morte. Dizem isso por aqui, os sobreviventes do monturo. Morrer não é descer. Por isso, a mãe também aumentara seus seios, sua palavra silenciosa. A mãe de Cirene não tinha um colo. O metal se negava ao carinho, e aquela mãe em forma de ângulo não se movia, apoiada sobre a terra. Seria duro amar aquela mãe, e eu a amava. Afinal, não era a herança de sangue que eu deveria buscar. Eu estava ali para buscar o filho, que daria à luz a mãe que me protegeria. Olhar para a família do homem, dizia Cirene, era olhar para trás, vendo o futuro ao mesmo tempo. Quem deseja saber alguma coisa não pode ter o olho fixo num ponto. Precisa girar os olhos até se desvencilhar dos pontos. Precisa ser o próprio movimento se quiser ver alguma coisa. Eu estava cego diante daquela família. Cirene me guiava, ela sim, de olhos vendados e consciência iluminada. Havia mais luz em suas pálpebras cerradas do que em sua caminhonete vermelha estourando ao sol. Ela via. Eu aprendia, alisando com as mãos, os 2 filhos enormes, com suas formas ásperas. E os 2 noivos, o que dizer deles? Tão mudos em sua felicidade ou felizes com a minha mudez? Eu queria ir por entre a família, como quem corre entre as árvores, esbarrando aqui e ali, com medo, mas ciente de chegar ao fim da floresta. Correr era o destino de quem se deparava com a perda de algo importante. Pelo menos, era isso que os 2 ancestrais colocados nos extremos pareciam dizer. Correr desde um tempo bruto, quando entramos nos navios e desembarcamos em pele e osso numa clara manhã, acorrentados. Depois disso, entre arames e farpas, cortes e sangrias, demos com a frase num cartaz do serviço de saúde. O perigo aumentou. E desde quando não houve perigo? Perguntam os ancestrais. Eu queria voar entre as árvores do Éden, para sair logo na outra margem. Porém, não era isso que Cirene esperava de mim. Ir por entre a floresta, roçando o mistério da família, tinha uma finalidade maior. O maior dos membros da família não era da família, e era para ele que tudo se dirigia. A mão árida da mãe, o seio inerte do pai, a infância rubra dos filhos, o amor derruído dos noivos, dos ancestrais. Bem, desses irradiava uma luz escura, nada comparado à salvação prometida nos templos. A família estava plantada pelas mãos de Cirene, num planeta de esquecidos. Era para esse totem, sem rosto familiar, que convergia minha vontade de correr. Cirene sabia que eu deveria atravessar a floresta para entrar nesse movimento contrário a tudo o que eu pensara. O totem não era nenhum de nós, mas era todos nós. Não tinha traços indicando quem era a mãe, quem era o pai, mas engravidava como se tivesse um cajado entre os dentes. Vai, empurrava Cirene. Não olhe ao redor. Não sei por quanto tempo fui, o cerne do Ime, a rota íngreme. Fui sem Deus, como se vai por uma viela, desafiando as curvas, perseguido e livre, senhor de si e do horror, nas mãos um lenço que amarro no rosto e me disfarço em mim, no esqueleto, em quem? No calibre que dispara, no corpo que é disparado atrás, à frente de quem? Vou o totem irreal ali com as digitais da minha mãe? Não, sim, sei que desci ou subi num tobogã,
a fúria acima e abaixo. Fúria de quem? A fúria. Ela sozinha, pousada em mim, me empurrando. Cirene? O anjo que desterrei na infância? A infância. Sim, ela mesma. Somente ela é capaz de extrair dos buracos na parede algum fruto. Um doce qualquer para distrair o mundo. A infância furiosa é o último reduto da humanidade. Os demais foram invadidos e amassados com papel de seda. Vai, vai, vai! Eu continuava a ouvir a voz de Cirene. Depois de um certo tempo, era uma voz sem nome me chamando cada vez mais para dentro ou para baixo, para cima, quem sabe? Em que direção? É preciso ter alguma. Talvez. Quem dita as direções está perdido. Atira dos helicópteros, atira dos jornais, atira da mesa de jantar, atira sem atirador, sem tino. O alvo nem está lá e continua atirando como se fosse uma civilização. Cega. Não sei quanto tempo durou a visita à família do homem. Não vi mais Cirene. Nem senti o piso desigual sob meus pés. Se eu flutuara, não sei. Se a minha amiga voltara aos seus afazeres, também não sei. A verdade é que eu parecia cair de novo do ventre materno. Mas não havia mãe, nem movimento de mãe, nem pai, nem irmãos, nem ancestrais. Havia uma figura longa à minha frente. Por um segundo ela se ergueu e ficou ainda mais alta. Eu a segui com os olhos e tudo começou, como se eu embarcasse num tobogã sem fim. Quando voltei à realidade do ferro velho, ouvi o som de um esmeril riscando a dureza do metal. Não era Cirene, mas um dos seus ajudantes. Suas mãos seguravam uma barra de metal e a empurravam com receio e força em direção à pedra do esmeril. Ao mínimo contato, a barra diminuía milimetricamente sua extensão. Tudo que ela perdia se transformava numa chuva de faíscas. O ajudante virava o rosto para se proteger e eu, o que pude fazer foi mergulhar os olhos naquela chuva vermelha, cheia de riscos, que se esbatia contra a penumbra do ferro velho. Bem, esse é um fragmento da narrativa Fluxo, que eu chamo de Front, e que espero possa vir a público no momento oportuno, como havia ressaltado antes. Agradeço a todos e a todas pela atenção desse momento, dessa partilha, e que as narrativas que estamos construindo nesse duríssimo período possam funcionar como janelas reflexivas para a reconstrução de um espaço de vida mais humano, mais democrático, mais justo do que esse que, infelizmente, temos aí ao nosso alcance nesse instante. Mas é também para isso, né? Para reforçar a utopia que se escreve, que se lê e que se encontra. Muito obrigado a todos e a todas. Olá, pessoal. Eu sou João Silvério Trevisan, sou escritor, escrevo roteiros, tenho um bom pedaço de experiência em oficinas de escrita literária e eu hoje tenho o imenso prazer de estar aqui com vocês para falar de um livro que, na verdade, é um livro que eu já escrevi, mas quem escreveu foi um outro João Silvério Trevisan que existiu em 1998, quando saiu a primeira edição deste livro, que se chama 6 Balas num Buraco Só, A Crise do Masculino. O livro está esgotado há muito tempo e eu propus à minha editora, a Objetiva, que nós fizéssemos uma segunda edição, porque eu acho que nós estamos vivendo um período no Brasil que tem tudo a ver com o tema abordado no 6 Balas num Buraco Só, que é justamente o problema do masculino. Não é? Como é que esse masculino se tornou hegemônico nas sociedades e na história através dos séculos, criou um sistema patriarcal baseado no falo, portanto, um sistema falocêntrico e, às vezes, ou
muito geralmente falocrático. Então, eu decidi botar a mão na massa e fazer uma segunda edição que atualizasse desde 1998 até hoje, ou seja, mais de 20 anos. Então, vocês podem imaginar a quantidade de material que eu tenho que acrescentar ao livro para ampliar e atualizar as ideias que eu debati aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler os capítulos do livro na primeira edição, que vão continuar nesta segunda edição, além de 2 outros que eu vou acrescentar, mas os capítulos são os seguintes: cenas explícitas da crise masculina, mulher, o castigo de não ser, terceiro capítulo, a semente sem rumo e o medo à castração, quarto capítulo, representações do falo, quinto capítulo, o pai caçador e o filho abandonado, sexto, virilidade ameaçada e inflação fálica, sétimo, ser ou não ser Dom Juan, 8, inflação fálica no cotidiano e na política, 9, castração e androginia mítica, 10, respostas à castração, 11, androginia como alternativa tribal, 12, o caso do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, capítulo 13, castração e o bicho-papão da homossexualidade, capítulo 14, naturalidade, 2 pontos, uma pose difícil de ser mantida, capítulo 15, exércitos e guerreiros, 2 pontos, o espelho quebrado, capítulo 16, o melhor inimigo de si mesmo, capítulo 17, ser e não ser, perspectivas para o exílio masculino. Eu vou acrescentar, então, 2 capítulos, um sobre a situação política do Brasil, que, a meu ver, ela se configura em torno do masculino em crise tomando o poder em Brasília. Não é? É um capítulo em que eu vou examinar toda a questão da volta do revanchismo masculino, não é? Tentando se esquivar da sua crise através de todos os métodos possíveis, que é o que eu estou interpretando como sendo o momento em que estamos vivendo, a política que estamos vivendo neste momento no Brasil. E o último capítulo, eu vou, então, apresentar as reações a essa chegada do masculino em crise ao poder, né, tanto do ponto de vista dos novos feminismos, quanto do ponto de vista de feministas negras, por exemplo, e depois todo o contexto da comunidade LGBT e as questões de identidade e de gênero que estão se confrontando, então, com esse masculino em crise. A minha problemática é que o masculino não tem saída de um ponto de vista histórico e orgânico. Nós temos o masculino como um gênero hegemônico porque ele é muito fraco e não admite essa fragilidade, naturalmente. Ele se ancora todinho sobre a ideia de que ele tem um pênis. E esse pênis é confundido com o falo. O falo é um símbolo psíquico que não está restrito ao masculino. Os 2 gêneros, ou todos os gêneros que vocês possam supor, têm acesso a esse elemento simbólico do falo na psique, que é aquele elemento que nos dá um reforço de resistência e de luta pela sobrevivência, um reforço de conquista, etc. Isso não é privilégio do gênero masculino, mas como esse gênero masculino se assenta sobre o privilégio que ele imagina ter como sendo o pênis tornado falo, então ele acaba sendo um gênero hegemônico e se comportando como tal. E aí as reações historicamente são brutais, tanto do ponto de vista da opressão e repressão às mulheres, quanto do ponto de vista de tudo aquilo que o homem faz contra si mesmo, não é? Esse macho hegemônico, esse macho
tóxico. Eu vou apresentar a vocês hoje, a título de reconhecimento da obra nessa segunda edição, um trecho do capítulo 3, que é justamente a semente sem rumo e o medo à castração. Então, aqui, a semente sem rumo se refere ao fato de que, miticamente, desde as culturas ancestrais, nós temos mitos configurados em deuses que, em muitas culturas, esses mitos são masculinos que espalham a semente pelo mundo para criar o mundo. Claro, do ponto de vista do mito, não é? Então, é um mito em que a semente cai em qualquer lugar. E isso já é uma oposição à mulher, ao feminino, que é aquele que recebe ou tem a possibilidade de receber a semente. Portanto, é aquele que contém a semente. A semente, obviamente, ela não tem nenhuma possibilidade de se conter. Ela cai em qualquer lugar. E esse já é um problema do masculino. Ele está o tempo todo batendo cabeça. Não é? E aí, em seguida, o medo à castração, que é justamente o medo de perder esse falo, que está na base de toda a problemática do masculino em crise. E é uma problemática que também está na base de toda a psicanálise freudiana, quando o Freud expõe em inúmeras obras e em inúmeras circunstâncias toda a questão do complexo de castração, que afeta não apenas o masculino, mas de maneira muito especial o masculino. Eu vou ler então agora um trecho deste capítulo, que se chama A Semente Sem Rumo e o Medo à Castração. A virilidade, segundo a psicanalista Elizabeth Badinter, não é um dom. Ao contrário, ela é fabricada de acordo com uma referência cultural. 2 pontos. O verdadeiro homem, uma figura ilusória e utópica que o macho precisa alcançar através de deveres e provações para mostrar que também é um. Em outras palavras, o varão é, aspas, uma espécie de artefato e, como tal, corre sempre o risco de apresentar defeito. Fecha parênteses. Isso torna a virilidade uma carga pesada desde muito cedo. O macho dominante tem que estar sempre pronto a comprovar sua força. Historicamente, encontram-se exemplos superlativos. Entre os germânicos taifales, os meninos só deixavam de ser possuídos sexualmente pelos mais velhos quando mostravam sua coragem matando um javali. No Brasil, os índios Sateré-Maué exibem em público, como parte de sua cultura, o chamado ritual da tucandeira, através do qual os meninos tornam-se homens. Como prova de virilidade, eles precisam colocar a mão numa luva de palha recheada de grandes formigas negras, as tais tucandeiras, por 3 horas pelo menos. Segundo o relato de um deles, aspas, a mão parece que está pegando fogo, como se estivesse em um braseiro, fecha aspas. Os meninos devem submeter-se a esse ritual por 20 vezes antes de serem admitidos entre os homens adultos. Quem não passa pelo ritual é considerado menos homem e, segundo um informante da tribo, aspas, tem dificuldade em conseguir namoradas na aldeia, fecha aspas. Tais ritos iniciáticos masculinos, presentes em dezenas de culturas arcaicas, perpetuaram-se até o mundo contemporâneo. Num território em que ser macho é condição prioritária, forças policiais e exércitos modernos evidenciam a permanência dos rituais iniciáticos antigos através das violentas provas impostas aos recrutas. No Brasil, o chamado treinamento-tortura é uma prática generalizada na formação, por exemplo, da Polícia Militar. Em Brasília, um vídeo de 1992 mostrava oficiais fazendo recrutas de cavalos e usando suas orelhas como rédeas. Enquanto alguns treinadores subiam nas costas dos soldados
que realizavam exercícios de flexão, outros chutavam os recrutas e jogavam terra nos seus rostos. Um soldado, que não conseguia mais fazer exercícios abdominais, recebia cotoveladas no peito, enquanto o oficial lhe gritava: "Tá chorando, animal? Para de chorar!" Apesar das denúncias de vários organismos ligados aos direitos humanos, a prática continuou, como atesta um outro vídeo do início dos anos 1990, em Porto Alegre, mostrando o treinamento para a formação de oficiais da PM gaúcha. Enquanto alguns recrutas eram obrigados a beber o sangue de uma galinha viva, mordendo-a diretamente no pescoço, outros bebiam o sangue recolhido num copo ou ainda deviam comer ovo cru com casca. Sob xingos de animal, desgraçado ou negão contra um negro, outros recrutas de joelhos declaravam-se publicamente traidores sob as ordens de um comandante. Em 2010, durante o curso do COE, Comandos e Operações, unidade de elite da PM de São Paulo, entre os 37 militares que iniciaram o treinamento, apenas 12 conseguiram aguentar a pressão. Quem desistia tinha que tirar o boné e tocar um sino. Aspas, uma forma de humilhação na frente do restante do grupo, mostrando que não tem condições de continuar, contou um participante. Fecha aspas. Em 2017, práticas violentas em treinamentos do Exército foram denunciadas por soldados que cumpriam o serviço militar obrigatório no 41º Batalhão de Infantaria Motorizada em Jataí, Goiás, por sofrerem tortura, maus tratos e assédio moral. Um vídeo que circulou mostrava um dos soldados castigado por ficar 3 dias fora do quartel. Ao invés da punição regulamentar, um superior o agredia com pisões e chutes na cabeça enquanto o jovem fazia flexões. Em nota à imprensa, o comando do batalhão comunicou que, aspas, os exercícios e treinamentos operacionais aos quais os militares são submetidos são acompanhados de forma profissional e dentro dos mais rígidos padrões de segurança, fecha aspas. Os métodos profissionais e seguros foram desmentidos em 2019 com a reincidência de práticas violentas em treinamentos no mesmo 41º Batalhão. Depois de passarem por excessivo treinamento físico em mata fechada e sofrerem agressões dos instrutores, 11 recrutas precisaram ser hospitalizados. Ao avisar que não estava passando bem, um dos soldados foi agredido com um chute. A violência mobilizadora nos ritos iniciáticos masculinos indica que para ser homem é preciso tornar-se homem. Em outras palavras, aspas, o trajeto em direção à masculinidade deve ser construído, ao mesmo tempo que permanece sempre possível o risco de perdê-la. Nas palavras do psicanalista Paulo Roberto Ceccarelli. Para ingressar no território dos escolhidos, deve-se provar merecimento mediante o ser homem instituído como padrão. Aqui é incontornável abordar a clássica proposição de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa formulação quase mântrica, postada na abertura de O Segundo Sexo, embasa a força da obra publicada em 1949, que se tornou um divisor de águas para o feminismo moderno ao analisar as estratégias com que o masculino dominante organiza a construção e controle do feminino. Ou seja, o processo de tornar-se mulher obedece a uma prescrição imposta de fora pelo masculino hegemônico. Tornar-se homem, ao contrário, obedece a um imperativo interno do próprio dominador. No primeiro caso, o sistema patriarcal determina uma definição exterior à mulher para garantir sua hegemonia sobre um elemento estranho a ser dominado. No segundo caso, o sistema patriarcal determina o reconhecimento de um elemento familiar a si mesmo para enfatizar uma definição do macho capaz de reforçar a espinha dorsal
da sua organização hegemônica. São fatores de dominação de naturezas diferentes, visando um objetivo comum. Ainda que o ser mulher seja definido pela autoridade masculina e o ser homem articula uma definição para si mesmo, em ambos os casos, uma única força social e ideologicamente dominante cria as definições adequadas à sua perpetuação. 2 pontos. A sombra do patriarca e seu legado. De um lado, instaurou-se historicamente a desigualdade de gênero que vitimou a mulher. De outro, o mesmo sistema patriarcal impôs uma camisa de força ao masculino num processo de autoimolação que cobra altos juros para ser homem, como se viu acima em exemplos anteriores e ainda se verá adiante neste mesmo livro. Portanto, através desse capítulo, vocês podem ver que há um impacto, há uma fricção permanente na busca do ser homem. Eu não tenho certeza, por conta de toda a crise com a pandemia, quando é que o livro poderá sair, mesmo porque eu estou já há 6 meses trabalhando nele e mal cheguei na metade, então eu acredito que talvez até o final do ano ele esteja pronto e provavelmente nos primeiros 4 meses ou 6 meses de 2021 ele esteja disponível através da editora Objetiva. Eu tenho muita alegria de republicar este livro em 2ª edição aumentada. Nesse mesmo capítulo já há muita coisa acrescentada e espero que ele possa ampliar as discussões que os novos feminismos têm impulsionado e as lutas identitárias têm proposto como uma maneira de repensar uma sociedade mais igualitária e menos dominada pela hegemonia patriarcal. Muito obrigado. Oi, meu nome é Joca Reyners Terron, sou escritor, publiquei já vários livros, sendo que o meu último é um romance chamado A Morte e o Meteoro, foi publicado em 2019 pela editora Todavia. Eu vou ler para vocês um fragmento de um livro que eu finalizei agora durante esse período da quarentena e que eu devo autoeditar ainda em 2020, lá por novembro, mais ou menos. Vou fazer uma edição bem pequena desse livro que se chama Mapa Desbotado pelo Sol e é uma narrativa em versos escrita na virada de 2018 para 2019. Escrevi à mão, assim, atendendo um desafio feito por um amigo, um poeta argentino, Santiago Llach. Escrevi nesse caderninho aqui, né? E foi bom, foi um período importante, porque foi também um período difícil em que esse governo que atualmente nos desgoverna chegou ao poder e muitas das angústias e preocupações de todo tipo estão refletidas nessa narrativa, chamada Mapa Desbotado pelo Sol. Vou ler um trecho para vocês, tá? Acabou o ano da penúria. O sol, porém, ainda não saiu. Banha a cidade uma luz escarlate enquanto vaga pelo bairro a besta de orelhas de lebre. No asfalto, febre de mormaço. A besta mastiga o ar e late, bafio exalado por cadáveres. A chacina devedora durou 1 ano. Agora o que temos pela frente? Um novo dia, devorar os mortos, festim interminável, júbilo e selvageria. Incendiamos nossas casas para enxergar a floresta e começarmos do início. Não havia outro modo de soltar o lastro que nos prendia. Agora podemos ver outra vez a copa das árvores,
Mas eis que vêm as chamas, pois também incendiamos a floresta. O ar é negra fuligem e nossos dedos não retêm as cinzas. Agora podemos recomeçar, mas eis que ateamos fogo aos nossos corpos. Frio em dezembro, anunciam as fúrias, prenúncio de guerra eleitoral, cadáveres e manifestações nas ruas. A neblina cobre edifícios. É possível ver apenas a luz do bruxuleante oráculo noturno através de janelas impávidas, vaticínios em forma de acusação, promessas vazias de futuro. Depois falamos em mandados de soltura, dizem fúrias e eríneas, em habeas corpus e diligências. Frio em dezembro, neve no verão, a falência das instituições antecipando a dos órgãos. Chuva no deserto, onda de calor no polo, anunciando o inverno. Às vezes é preciso incendiar a própria casa para ver nas nuvens o último rinoceronte branco. Sem paredes, nem forro, nem nada, nossa casa nunca será inundada, nem lambida pelo fogo. Mapa desbotado pelo sol, apenas linhas tracejadas de estradas por territórios extintos. Mapa desbotado pelo sol, em consequência também desaparece o país real. Mapa desbotado pelo sol, restando áreas fronteiriças que lembram uma flor. Mapa desbotado pelo sol, veias azuis de rios mortos, apenas o verde esmaecido. Mapa desbotado pelo sol, onde antes figuravam florestas, nenhuma cor corresponde ao vento. Mapa desbotado pelo sol, nada restou além do ar morto, envolvendo o mapa, e o próprio sol se apaga. O rabecão toma a estrada rumo ao poente, tem olhos de lebre. Passageiros deitados em seu interior bocejam enquanto leem cartas. Nenhuma notícia trágica do futuro, nem acidentes inesperados. No pedágio a lua se anuncia, trouxe seus buracos. Seu brilho tênue faz do esquecimento um presságio, uma espécie de mácula que cobre tudo e fica para trás. Viaja em velocidade muito lenta, com faróis apagados pela rodovia iluminada por lâmpadas amarelas que confundem pássaros com sua imitação da aurora. Vê a paisagem passar de esguelha, a estrada desaparecendo no retrovisor, com ela ideologias fracassadas, bosques incendiados da razão, edifícios vazios de sentido e espírito. Viaja de óculos escuros e faróis apagados na noite, sobre lâmpadas que imitam o sol. Viaja rumo a destino ignorado. Viaja sem saber se vai chegar. O verão e suas tempestades se instalam no panorama. Choveu toda a madrugada. Automóveis começam seu lento enfileiramento com destino ao litoral, arrasado pela miséria de um ano de estiagem. Caiçaras famintos sentem o perfume apodrecido de famílias em férias e vendem sua água contaminada nos bancos traseiros entre migalhas de cheetos transgênico. Crianças sofrem com a enfermidade. Seus olhos brilham na escuridão. Crack, 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 crack. Enquanto alimentam planos de assassinato.
A comida com prazo de validade vencido no freezer nada tem a ver com os sentimentos da família. A sobra da carne e os retalhos de gordura no lixo não são as boas intenções da família, nem recalques e ódios da família. A mortadela mofada na Tupperware não é o coração da família, muito menos a reserva moral da família. As frutas apodrecidas, o feijão estragado, a cerveja choca, não são o passado, o presente e o futuro da família. O exame de DNA, a declaração do imposto de renda, a placa de se passa o ponto, as 3 refeições diárias deveriam ser a família, mas nem sempre são. A família é a família e pronto. É preciso combater o impulso homicida, anular o magnetismo da faca ganha na promoção do supermercado. É necessário partir no primeiro ônibus, no voo seguinte, a última ceia. Chacinar um a um os membros da família seria o inverso do sexo, a reversão do ato conceptivo, mas não passaria de paliativo. Todos continuariam a viver em nós. Então é imprescindível ir embora, carregar essa multidão conosco. É preciso combater o impulso suicida. Ontem, o vento noturno escancarou janelas. Todos nos erguemos. Na sala de jantar, as crianças enfermas e seus olhos brilhantes, os pais bailaram a valsa inaudível. Crac, 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 crac. O vento saído de tubos feitos de ossos, a TV iluminou a cena com cores elétricas, os pratos esfriaram, espaguetes se revolvendo como solitárias, retomaram o rumo do mar, a ver-me nas profundezas onde dorme o verme. Agora quebram paredes, picaretadas fazem a manhã vibrar, o cacto geme no canto da sala, plantas balançam no teto, o impacto parece êxtase ou a manifestação sonora da esperança de novos moradores, de que tudo se assente. E após a demolição, as coisas voltem ao seu lugar de origem. Estamos voltando ao lugar onde nascemos. A estrada é longa. Vamos devagar. Pelo caminho, não reconhecemos a paisagem. Tudo parece diferente, sem marcas da nossa passagem. Mas prosseguimos com a intuição, pois não inventaram bússola que oriente esse retorno. Após longo tempo, muitos dias e noites, enxergamos a clareira, o machado, a fogueira, a cabana. Do interior sai um homem, com o nosso rosto e a nossa voz. Sejam bem-vindos, ele diz, ao seu ponto de partida. Da estrada se vê o horizonte azul, interrompido pela linha tracejada de piscinas. Alguém que nade de uma piscina a outra até chegar ao oceano. Alguém que atravesse essas casas no horizonte, emoldurado por piscinas. Alguém que atravesse ao longo do ano o interior das casas vazias, casas de veraneio no inverno. Alguém que saia dessas piscinas e se deite molhado sobre colchas macias de camas levemente empoeiradas e ali sonhe o sonho eterno das famílias, sonhos de pertencimento e fartura, a casa cheia no verão, meninas soltas pela casa, risadas e rastros de vestidos que farfalham, cortinas sopradas pelo vento,
Enquanto esse alguém preenche sua vida com sonhos esquecidos do verão passado, sobre lençóis que não são seus, dessa vida que não é a sua, vida emprestada, que não viveu, e então se suicida. Pronto. Bem, esses são alguns poemas do livro Mapa Desbotado pelo Sol. Como eu disse, uma narrativa em versos. Corresponde apenas ao início desses poemas, né, que são 65 trechos. E é isso. Um abraço, muita força, todos, cuidem-se. Então, oi, eu sou Lívia Natália, sou poeta e professora de Teoria da Literatura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha escrita, um pouco sobre o que eu tenho feito, né, dentro da literatura, falar um pouco sobre os novos projetos. Então, eu começo dizendo que o meu primeiro livro, que é o Água Negra e Outras Águas, desculpe, o Água Negra. Água Negra e Outras Águas é uma reedição deste. Ele é o meu livro de estreia. E esse livro ele ganha um prêmio, que é o prêmio do Banco Capital. É curioso esse livro porque eu ganho esse prêmio porque eu queria, na verdade, não publicar. E aí, como existia uma insistência muito grande para que eu publicasse alguma coisa, eu decidi que eu iria, de alguma maneira, me inscrever no concurso. Na minha cabeça, eu iria perder, né? Eu não ia ser classificada. E aí, quando alguém me pedisse, eu queria muito que você publicasse algum poema, tal coisa, porque já havia uma pressão de que eu publicasse naquela época, né? E isso em 2011, 2010, 2011. Aí eu poderia dizer, não tem como eu publicar nada. Eu acabei de fazer um concurso de literatura e perdi, né? Só que aí, como diz aquela piada já clássica de Garrincha, eu não combinei com os... Eu esqueci a piada de Garrincha, eu não sei como é. Mas eu não combinei com os zagueiros. Meu marido está aqui me dizendo. Home office. Então, esse livro é um livro que eu gosto muito de ter escrito, na verdade, porque ele dá para mim mesma a notícia de que eu sou capaz de escrever. Ele noticia para mim de que a poesia é um universo possível para minha escrita, para minha subjetividade, e ele equaciona para mim muitas questões. Eu vou mostrar para vocês um poema que eu gosto muito. Tem poemas que eu gosto nesse livro porque são poemas de muita reflexão. Esse livro foi escrito num período de simplesmente 10 anos de trabalho. Então, quando eu digo que eu gosto de algum poema dele, não é que o poema esteja perfeito, mas é porque, como eu acredito que uma das funções principais da poesia é nos ajudar a digerir o que a gente não digere no cotidiano, então esse livro me ajudou a digerir muitas coisas. Eu vou mostrar um poema chamado Correntezas para vocês. O poema diz assim: chuva forte, manilha cheia, piscina clandestina no meio do inverno. Criminosos, falsários, marginais de toda espécie, se banhando na água cinza, na água azul celeste, água sonho, água paz, água silêncio. Burladores da lei, banho de manilha só no domingo e comigo em casa. Trina a voz materna. Gasta muita água, eis a desculpa. E o criminoso mor anunciava. Nós, ainda de barriga cheia, cheios de afazeres escolares, narizes lambicando gripados, faltando água na vizinhança, a conta da embasa nas alturas. Vamos tomar banho de manilha. Manilha cheia, James Taylor na vitrola, e mamãe dizendo: seu pai quer matar vocês. Matou, sim. Muitas vezes. Em ausências, silêncios, palavras, em lacunas imensas, doídas,
incompreensíveis. Mata agora como matou ontem e antes, mas já muito nos fez viver. Esse poema conta uma história que é interessante, que o próprio poema já diz, né? Aqui em Itapuã, eu moro em Itapuã, né? Na famosa Itapuã. E aqui na rua, quando estavam fazendo esgotamento sanitário, havia um trabalho que era de colocar grandes manilhas para fazer aquele esgoto, né, oficial. E aí meu pai, com uma farofa de alguma coisa que ele fez, e uma dose de cachaça para cada trabalhador, ele conseguiu, como bom carioca, negociar que eles colocassem a manilha na porta de casa, literalmente, colocassem o fundo da manilha, e quando a gente chega da escola, a gente olhou aquilo tentando entender o que era um tanque novo, um jardim. E aí meu pai esperou dar o final de semana para contar a gente que era uma piscina. Então a gente eu e meu irmão viramos as únicas crianças do bairro que tinha uma piscina na porta de casa. Então a gente ostentava com a ideia de que a gente tinha piscina, então a gente ficava tomando banho, com todo mundo vendo, né? Era uma coisa muito divertida. Isso faz parte das várias maluquices de meu pai, né? E esse livro fala muito sobre essa digestão de fatos da infância, essa digestão de momentos da vida, né, que foram muito difíceis também. E aí vem o Correntezas e Outros Estudos Marinhos. Eu não vou ler um poema de cada, mas eu vou pelo menos mostrar. O Correntezas já é um livro que ele tem um prefácio de Conceição Evaristo, o pós-fácio do poeta José Carlos Limeira, e é um livro que eu dedico à minha mãe. A minha mãe tem mal de Alzheimer há alguns anos, e esse livro eu começo a escrever justamente quando eu compreendo essa condição de saúde de minha mãe, e que eu compreendo que eu preciso equacionar isso para mim. Como eu disse, para mim escrever é digerir. Escrever é tentar compreender. Eu não escrevo para fazer uma coisa ficar bonita. Eu escrevo para fazer alguma coisa que eu não entendo se tornar compreensível para mim. Se faz sentido para as outras pessoas, eu fico muito contente também. Então, esse livro é um livro que é bem triste, assim. Ele tem momentos de muita tristeza. Eu me lembro que eu falei para o editor, esse aqui, né? Eu falei para o editor, disse, olha, eu não vou falar sobre esse livro em lugar nenhum, porque senão eu vou chorar muito e vai ser um chororô enorme e não vai dar certo. Hoje em dia eu já consigo ler não com menos tristeza, né, mas muitas vezes eu consigo não me emocionar tanto. E o poema, ele recupera um título de um poema de Manuel Bandeira, chamado Morte Absoluta. E o meu poema se chama Da Morte Absoluta, por minha mãe. Se houve um dia flores nos meus cabelos, ela não lembrará. Não haverá seus dedos encaracolando minha cabeça e caminhando brutos pelo meu mundo. Suas mãos conversarão com a madrugada e eu, insone, tentarei penetrar neste outro sonho em que te demoras. Quando eu, finalmente, entrar na carne do sonho, a promessa da sua presença silenciará. Eu terei a madrugada, os cabelos crespos, a falta de sonhos, mas as mãos de minha mãe, onde estarão? Quando amanhecer e eu vier exausta, prenhe de sua falta, mãe de sua ausência, o que será da minha delicadeza sem temperança? O que será de seus olhos mortos, feitos de nada? O que será, minha mãe, da sua ausência corporificada? O que será de mim, órfã de uma mãe que voou, mesmo não tendo asas? Esse livro, eu sempre digo que é uma tentativa de pegar uma cena que é uma cena muito cotidiana para quem vive na beira do mar, ou para quem tem o mar como referência, né?
que é essa ideia da onda. Eu me lembro que eu fiquei muito tempo na beira do mar, sem mergulhar, sem nada, mas olhando a forma da onda. Que gesto é esse que ela faz, né? Parece um cachorro se lambendo. Parece que ela acabou de fazer o gesto, esqueceu o que fez e faz de novo. Que é um pouco do que é a doença, né, do Alzheimer, né? Esse esquecimento. E minha mãe é uma mulher de Iemanjá, né? Minha mãe, a gente é de Candomblé e minha mãe é uma pessoa que é de Iemanjá, algum pé. Então, esse livro ele tem muito essa tentativa, né, de alcançar o gesto do mar. Mas o gesto do mar é inalcançável, né? Então eu sinto que eu terminei o livro e o gesto está lá se repetindo e eu não consegui alcançar. Eu acho que é um pouco disso, né? Enfim. Eu vou mostrar agora um livro, que é um livro de 2016. Deixa eu só confirmar aqui, porque às vezes eu me atrapalho com os anos. 2017. Que é O Dia Bonito para Chover. Dia Bonito é um livro só de poemas de amor. Eu sempre digo que eu sempre tive muita resistência a escrever sobre amor, ou escrever poemas de amor, textos que fossem perpassados pelo sentimento amoroso. E esse livro, as pessoas sempre me identificam como uma poeta negra que tem uma postura militante, né? E eu sempre digo que esse livro, O Dia Bonito para Chover, talvez seja um dos livros mais militantes que eu já escrevi. Justamente porque pensar em afeto a partir do lugar de mulher preta é alguma coisa muito específica, né? É pensar como nós somos preteridas afetivamente. Esse livro, na verdade, que ele sai em 2017, mas em 2015, eu tinha escrito um texto chamado Eu Mereço Ser Amada, que eu não tinha entendido naquele momento em que eu escrevia, mas que depois eu entendi que era o início do livro, porque é um texto teórico e que eu penso sobre esse lugar do afeto para mulheres negras, como a gente conhece mulheres pretas que se casam ou que têm uma relação afetiva, né, a gente pensando na lógica heteronormativa, mas também pensando fora dessa lógica, né, fora desse tipo de relacionamento. Mas aí essas mulheres terminam a vida sozinhas. Essas mulheres não, enquanto os homens muitas vezes têm não sei quantas outras 1000 companheiras, essas mulheres terminam a vida sozinhas. Essas mulheres são continuamente preteridas nas relações afetivas, né? Algumas, inclusive, sofrem porque os companheiros escondem, não sabem demonstrar afeto, porque existe um modelo de sujeito digno de afeto, né? E não somos nós. E aí eu quero mostrar um poema que eu acho que diz bastante do que eu penso sobre essa dimensão do amor. O nome do poema é Da Cura. A ideia de cura tem a ver com a Bell Hooks, que ela fala, né, que o amor cura. E o poema diz assim: já amei sem me dar porquê. E todo jasmim negro era colhido apenas maduro do meu quintal. Já amei. E as mãos ardiam tanto que soltei no ar, pomba voando, com asas feitas de esquecimento. Já amei sem verdades, amor sem dobras. E a velocidade lacerava a ponta dos meus pés. Já amei demais, constante, lambendo o ar da voz. E do sopro úmido, lancinante, fiz fogueiras que não dormiam acesas jamais. Já amei, atando os nós da ausência, tecendo da costela um homem inteiro, e acendi gravetos de um amor, todo feito contra o vento. Hoje, amo esta mulher. Eu, no espelho de onde me vejo, e as águas do que desejo me transformam em imensidão.
Dia Bonito, ele recebe em 2017 o prêmio APCA, esse prêmio aqui, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, como o melhor livro de poemas daquele ano. Eu acho que eu encerraria só mostrando, né, o meu infantil, que é a coisa mais deliciosa do mundo, Férias Fantásticas, de Lili. Eu amo esse livro, sou completamente apaixonada. Mas eu encerraria falando isso. O Dia Bonito, ele ganha esse prêmio do APCA, né? E é um livro em que o amor está na tônica principal da questão toda, né? É um livro que eu vou buscar esse título, Dia Bonito para Chover, de um costume que é muito nordestino, né? De alguns lugares do Nordeste, aqui em Salvador mesmo não se fala isso, mas se você vai para Pernambuco, esse título me veio, eu estava na feira de Caruaru, passeando, e aí eu ali naquela feira, ouvindo Luiz Gonzaga no meu pé de ouvido, e aí, de repente, estava um dia de muito sol, e de repente caiu uma chuva, mas uma chuva retada, e a chuva fez o dia ficar ainda mais agradável, porque refrescou, porque trouxe leveza, foram aquelas chuvas rápidas, sabe? E aí eu me lembrei desse ditado, né? Que a gente diz que tá um dia bonito para chover. Que é justamente isso, né? O dia tá tão bonito que para ele ficar melhor só se chovesse, porque aí ajuda a plantação, refresca, enfim. Então, para mim, dia bonito para chover é justamente uma grande metáfora do relacionamento amoroso, uma grande metáfora do afeto amoroso, né? Como eu posso me propor a pensar essa construção amorosa como alguma coisa que é bonita, é leve, mas também pode ser densa, mas também pode trazer sofrimentos. Mas eu acho que tem um movimento aí, que é um movimento que me interessa muito, que é o movimento do auto-amor, de uma autogerência do afeto, sabe? É o movimento de construir uma teia afetiva, toque o outro, mas que venha de mim, passe pelo outro e que seja devolvida para mim. Porque se a gente não devolve isso para a gente acaba sendo apenas objeto amoroso, né? E objeto do amor. E o amor, ele é muito perigoso, né? O amor tem seus perigos. Bom, próximos projetos. Tá vindo um livro, esse contexto todo, né? Que todos nós estamos cansados de saber que esse contexto todo de pandemia, de doença, né? As pessoas, agora a gente faz 6 meses, né? Em casa, e muitos de nós, né? Eu tenho feito muito trabalho, basicamente, daqui do meu escritório, e as pessoas estão lendo mais, mas está muito difícil agitar o mercado do livro. Até porque, né, está tudo prejudicado, tudo muito limitado pela violência que é, né, esse processo da doença e esse processo do adoecimento coletivo, né, porque a gente não tem saída, não enxerga saída, não vê saída. Então, existem pelo menos 2 livros que estão prontos, né? Um deles é o infantil, que eu não vou comentar muito sobre o projeto, porque é muito específico, mas é um livro infantil em que, mais uma vez, né, nesse livro, Férias Fantásticas, a personagem é uma semideusa, Lili. Todos os personagens são semideuses, todas as crianças são semideuses. E nesse livro próximo, a menina ainda é uma semideusa, mas aí você tem outros elementos, né? O pai é professor de Urubá na universidade, enfim. E tem um livro chamado Os Saveiros Estão Voltando, que é um livro de poemas, e tem uma parte do livro que se chama Em Face dos Últimos Acontecimentos, que é justamente um trecho em que esse meu viés mais político, no sentido de política de vida, né? Ele vai comparecer mais, que aí eu estou me propondo a pensar sobre o genocídio da juventude negra, eu estou me propondo a pensar sobre a morte de Marielle, sobre
uma série de questões que estão nos confrontando e que a gente muitas vezes se sente sem instrumentais, né, para poder reagir. E eu acho que a poesia ela pode ser um bom começo para a gente poder pensar e construir posturas de resistência às violências sistemáticas. Então é isso. Muito obrigada. Me acompanhe nas redes, @Lívia Natália Poeta, e vamos se cuidando, né? Se observando e construindo, né, a partir da literatura, a partir das artes também, um país em que a gente possa ter mais dignidade. Eu agradeço muito a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, a Biblioteca Mário de Andrade, pelo carinhoso convite de participar, pela alegria e pela honra de estar aqui com vocês. Um beijo, obrigada. Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo Guizes, eu sou escritor, tenho vários livros publicados, entre eles alguns romances, que são Divórcio, o Livro dos Mandarins, O Céu dos Suicidas, A Vista Particular. Tenho também alguns livros de contos, Concentração e Outros Contos, sobretudo, é uma reunião de contos, e ultimamente eu tenho publicado alguns textos de não ficção. Eu publiquei há poucos meses, há 2 meses, eu publiquei o Diário da Catástrofe Brasileira, que é um texto de análise político e também estética, não é? E eu tenho publicado livros há quase 20 anos, por assim dizer. Também sou professor, dou aulas aqui e ali, mas ultimamente, no exato momento, eu tenho, no geral, trabalhado só escrevendo mesmo. O que eu selecionei aqui para fazer uma leitura é o segundo capítulo de um romance que eu já estou escrevendo provavelmente vai dar agora mais ou menos 1 ano, um pouco menos de 1 ano, né? Eu não sei exatamente quando o romance vai ser publicado, é um romance que envolve bastante pesquisa, não é? Ele já tem mais ou menos 5 capítulos. O primeiro capítulo ele foi publicado na internet, no site da revista Gueto. O primeiro capítulo está inteiramente encerrado. O segundo capítulo, que é o capítulo que eu pretendo ler, é um capítulo já com um bom andamento, mas ele ainda tem algumas correções a serem feitas, né? Também por isso eu me animei a ler. É o capítulo 2. O livro deve se chamar Brasília, não é? E o título é um título autoexplicativo. É um romance sobre a cidade de Brasília. De início, ele pretende passar desde os primeiros momentos da construção da cidade até os tempos atuais, não é? Contando com alguns de seus momentos principais. Eu acredito que vai ser um livro volumoso, não é? É um livro, e como eu disse, envolve um bom material de pesquisa. Eu até estive na cidade de Brasília há alguns meses, mais precisamente no final de 2019, eu estive lá para colher alguns dados, pesquisei em vários arquivos, né, e recolhi alguns documentos. Então, eu vou começar a leitura do capítulo 2 do romance Em Andamento, Brasília. A Guarda Especial de Brasília foi criada ainda no início da construção da futura capital, quando tudo aqui era apenas um terrenão. Os primeiros trabalhadores dormiam embaixo da lona. Sua função não era muito diferente da de qualquer outra polícia: coibir a violência, proteger os valorosos trabalhadores, cuidar do patrimônio e, caso necessário, servir de apoio à aplicação da lei. Para formá-la, o governo pegou emprestado 2 oficiais do batalhão goiano e outros 2 do de Minas Gerais. Os 4 estavam sob o comando do coronel Albernaz, que respondia diretamente à presidência da República. Cada um trouxe um pequeno número de homens de sua confiança.
Eles fariam as primeiras patrulhas e, ao mesmo tempo, selecionariam entre os recém-chegados aqueles que estavam mais aptos a trabalhar na segurança e não nos infinitos canteiros de obra. Era só olhar. Na mesma hora, dava para ver que se ele servia para marceneiro, servente geral, auxiliar de cozinha ou guarda. Estou aproveitando para fazer umas marcações aqui, né? Já que é a primeira vez que eu leio em voz alta. Alguns, inclusive, já vinham de seu estado, com a ideia de se integrar à guarda. No geral, esses conseguiam. Conforme os canteiros cresciam, os problemas aumentavam. Claro que o pior de todos era o alcoolismo. A guarda tentou inúmeras vezes coibir a venda de bebida nos espaços da construção. Se o peão quisesse, o ideal era pegar o pagamento no sábado e dar um jeito de chegar a Lusiânia, onde poderia arranjar uma companhia e, se não tivesse muito juízo, voltar apenas no início da madrugada de segunda-feira, deixando com o cafetão tudo o que havia ganho durante a semana. Com o tempo, foi impossível conter a chegada dos bares, que também ofereciam música, carteado, petiscos e até alguns quartos nos fundos. A cidade de Brasília começava a crescer. No final das contas, o comando da guarda achou que talvez fosse mais produtivo deixar os peões perto do trabalho. Eles se cansariam menos e acabariam rendendo o que a urgência da construção precisava, sem dizer que essa era uma oportunidade a mais de renda para os guardas. Eles cobram uma taxa extra para garantir a segurança desses novos espaços. No início de 1959, a obra estava bastante atrasada. O Congresso Nacional, por exemplo, era só um canteiro quase sem a forma robusta e enérgica que tem hoje. Um dos nossos orgulhos, sobretudo de madrugada. Eram milhares de homens trabalhando, desde o carregador de cimento até o arquiteto Oscar Niemeyer, que havia se mudado para a construção com o objetivo de facilitar o trabalho e responder com mais velocidade a qualquer tipo de problema. Com muita coisa ainda por fazer, o comando das construções estava apreensivo. Se o ritmo não aumentasse, dificilmente a cidade seria inaugurada em 21 de abril de 1960. A data foi escolhida com cuidado pelo presidente Juscelino Kubitschek, o visionário que notou a necessidade de trazer a capital brasileira do Rio de Janeiro, que já estava se tornando a barbaridade vexaminosa que é hoje, para um lugar novo, sem o ranço horrível da escravidão. Os peões não estavam nem aí. Para eles, era um trabalho como outro qualquer. Como explicar que aquela cidade representa um novo horizonte para o país? Depois dela, muita coisa vai se acertar. O Brasil, por fim, entrará nos eixos e fará jus à alcunha de nação do futuro. Se pudessem, as empreiteiras certamente lhes dariam um abono, mas o orçamento estourou há meses. Será preciso demonstrar de outra forma a importância daquele trabalho. Os engenheiros se exasperavam. Para piorar, havia chegado o carnaval. Nos fins de semana normais, os peões já querem descansar. No feriado mais importante do ano, a situação certamente vai piorar. Se as empreiteiras não fizerem alguma coisa, a obra para e com ela o futuro do Brasil. Cada empresa achou uma forma diferente de animar seus funcionários. A Pacheco Fernandes, por exemplo, cortou a água do chuveiro de suas centenas de trabalhadores. Sem um banho, eles não vão querer sair para a farra nas cidades vizinhas. Por via das dúvidas, também não liberou o pagamento naquele sábado. Os encarregados sabiam que apenas os candangos que tinham família por ali, uma imensa minoria, guardavam algum dinheiro. Os outros não tinham a menor responsabilidade. Evidentemente, a peãozada não gostou. Para piorar, quando o refeitório começou a entregar o jantar, todo mundo viu que a refeição não estava muito boa. Nesse caso, não encontrei nenhuma evidência de que isso também era uma estratégia para mantê-los na construção. Quando 2 serventes acharam no prato o que parecia ser um inseto asqueroso cozido, não aguentaram outra afronta, levantaram-se e viraram a mesa, propondo um motim geral. Ia começar mesmo. No entanto, 3 guardas chegaram rapidamente. Com alguns cacetetes, deram voz de prisão aos 2 amotinados.
Os outros trabalhadores se fecharam ao redor dos amigos e não permitiram que os policiais se aproximassem. Como eles tentaram, foi um tal de cadeira voando para um lado e pedra na cabeça dos guardas por outro. Não teve jeito e os 3 saíram correndo. A confusão parecia ter acalmado os homens. O motim não continuou e a maioria resolveu ir direto do refeitório para o alojamento. Como não ia ter farra em Lusiânia e muito menos nos bares da própria cidade livre, o jeito era jogar dominó, conversar um pouco ou dormir logo de uma vez. Não teriam o que fazer no dia seguinte e então trabalhariam. Devem ter passado uns 40 minutos até que 3 carros da Guarda Especial de Brasília voltaram e estacionaram em frente ao barracão dos trabalhadores. Quem deu sorte de até ali não ter entrado, ficou de longe e, quando os primeiros tiros foram ouvidos, saiu correndo em direção aos outros canteiros. Alguns se jogaram no chão, tremendo de medo. Outros se paralisaram. Tenório, por um desses motivos que a gente jamais vai entender, voltou para dentro correndo. Ele não estava tentando salvar ninguém da família. Os homens que tinham esposa e filhos na Cidade Livre moravam em uma vila um pouco afastada. Ali ficavam os solteiros, aqueles que tinham mudado para a construção com os amigos ou sozinhos mesmo, e os mais tristes que passavam boa parte da noite pensando na esposa e, quando lacrimejavam, nos filhos pequenos. Vieram sozinhos, talvez para não expor as crianças a algo que não sabiam se daria certo. Existe também, por fim, um tipo de pessoa que gosta de ficar solta pelo mundo, indo daqui para ali de tempos em tempos. Não é uma questão de classe social. Conheço gente que adora quartos de hotel e tem orgulho de dizer que escreve contos maravilhosos na sala de embarque. Já Tenório costumava fazer amigos nos canteiros onde ia parando e assim ficava sabendo das obras que estavam por com o último pagamento dessa, tentava ir para aquela. Naturalmente, é típico de quem não conseguiu, por muitos motivos, criar laços familiares mais estreitos. O sobrenome do Tenório era Jeremias da Silva. Tenório Jeremias da Silva. Ele chegara a Brasília vindo de uma barragem mais ao norte. Não conseguia achar qualquer outra informação. Silva levou um tiro no meio da testa ainda antes de chegar à porta do barracão. Deve ter morrido na hora. Outros 2 que saíram à porta para ver que barulho era aquele também receberam vários tiros na cabeça. Alguns policiais da Guarda Especial de Brasília portavam metralhadores. Outros atiravam com um revólver do dia a dia mesmo. Os atiradores pareciam ter treinado a vida toda só para aquele momento. Se erravam a cabeça, o que era pouco provável, e insistiam no mesmo ponto para depois mandar outro tiro, sempre certeiro no coração. São poucas as descrições até hoje de seus rostos. Alguns riam, é claro. Outros sentiam um ódio muito grande, e nem era exatamente de Tenório Jeremias da Silva. Todos esses Silvas caíram um atrás do outro no sábado de carnaval de 1959, um ano antes da inauguração da cidade de Brasília, sempre com vários tiros pelo corpo, um atrás do outro, onde daqui a pouco o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira irá inaugurar a nova capital do Brasil. Além dos corpos que ficaram estirados na porta, alguns outros acabaram caídos no interior do barracão. Quando tinham cansado de atirar, os policiais fizeram um corredor e exigiram que os homens que ainda estavam lá dentro saíssem. Agora vocês só vão apanhar. O filho da puta que ficar aí dentro vai morrer. Era uma decisão difícil, mas a maioria resolveu sair. Quem tropeçava acabava levando chutes, além das coronhadas que doíam demais. 2 candangos que se achavam bons de corrida foram mortos só para deixar de ser espertinhos. Depois do corredor polonês, a Guarda Especial de Brasília resolveu ir embora. Quem conseguiu se proteger e não saiu do galpão acabou ileso. Uns 20 ou 30 rapazes, mais ou menos. As paredes estavam cheias de buracos por causa da quantidade de tiros. O chão era uma mistura de lama, sangue, roupa velha que tinha caído das malas, merda que a gente faz quando está morrendo de medo e muitos corpos. Enquanto os carros da Guarda Especial de Brasília ainda estavam à vista dos trabalhadores paralisados de terror, outra viatura encostou. Puta que pariu, vão matar quem sobrou. Agora já não dá para dizer o que era grito, pavor e mera aceitação do próprio destino.
Dessa vez, os candangos ficaram paralisados. Os guardas saíram desarmados do carro. Começaram a gritar, orientando os motoristas aparvalhados de 2 caminhões basculantes que estavam manobrando ali atrás. Alguns supervisores de obra apareceram também e, por algum mistério, um carro que servia de ambulância improvisada do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, inaugurado 2 anos antes, chegou. Quase todo mundo estava ferido. Muitos, porém, não confiavam no que tanto os enfermeiros quanto os supervisores diziam e resolveram desaparecer no meio da escuridão. Os que não podiam se mover sozinhos acabaram levados para o hospital em contínuas idas e vindas da ambulância. Olha se tem alguém vivo aí. Um senhor mais velho que tinha saído de não sei onde gritou enquanto os motoristas pediam para os candangos levar os corpos para a caçamba dos caminhões. Tenório foi reconhecido por um companheiro que caiu ajoelhado por causa da dor pertinho do amigo. Talvez ele tenha levado um tiro, ou é só desespero mesmo. Não dá para saber e nem interessa muito. Conforme o tempo passa, os caras que sobreviveram e até ali estão entocados no galpão, com as roupas cheias de sangue e os olhos esbugalhados. Um puta medo, na verdade, saem e se juntam aos outros zumbis estropiados do lado de fora. Um estranho sentimento religioso foi tomando conta de um por um. Nessas horas, um certo tipo de pessoa reza, muitos choram e outros entram em transe. A gente se protege como pode. Todos querem achar uma forma de ajudar os mortos. É preciso enterrá-los para que eles partam. A empresa não permite que ninguém seja sepultado ali. Despedir-se dos companheiros que tinham vindo no mesmo pau de arara lá de longe ou que tinham acabado de virar grandes amigos significa agora apenas levar o corpo para o caminhão. Durante o transporte, com o rasgo dolorido de voz que ainda tinham, os homens avisaram que 2 cadáveres pareciam respirar. Esses foram então para o hospital, levados por um jovem médico que estava de plantão e, perplexo, saiu do ambulatório para onde os feridos estavam sendo levados para ver pessoalmente que porra era aquela. A madrugada já havia entrado quando um carro do exército parou ao lado do canteiro. Já estava chovendo, o que fazia o sangue e a merda escorrer canteiro afora. Vai ser esse o chão da capital do Brasil, alguém deve ter pensado. Brasília, feita de sangue e merda. Com algumas lanternas bem mais fortes do que aquelas porcarias que os encarregados tinham trazido antes, os soldados localizaram um corpo que havia sido deixado para trás. Ninguém mexe aqui, avisaram, enquanto passavam uma fita de contenção. Pela manhã, um outro carro, agora preparado para recolher cadáveres, estacionou e envolveu o último candango em um saco preto. Um cara bem apessoado, mais ou menos da mesma idade que boa parte dos trabalhadores da obra da Pacheco Fernandes, perguntou se alguém sabia o nome da vítima. Ninguém falou nada. Ele não pode deixar a folha em branco. Perto do corpo havia 2 ou 3 documentos de identidade. Albernaz não se preocupou em tentar identificar o homem pelas fotos e escolheu o RG que lhe pareceu mais limpo. Era o de um certo Tenório Jeremias da Silva. Bem, essas são eu li as 4 primeiras páginas, as quatro primeiras laudas, né, daqui das minhas folhas, do 2º capítulo, que é um capítulo que descreve o famoso massacre da Pacheco Fernandes, né, que ocorreu um pouco antes da inauguração de Brasília e é um dos fatos mais assustadores e também menos discutidos até hoje da história da construção de Brasília. Fiz algumas correções aqui também, né? E, enfim, para mim a leitura foi até bastante importante, porque dá para perceber alguns problemas ainda no texto. Mas eu acho que era isso, eu agradeço a possibilidade de leitura e espero que mais um ano e meio, quem sabe 2 anos, o romance Brasília possa ser publicado. Bom, é isso, e eu mando um abraço a todos também da biblioteca e mais uma vez agradeço a possibilidade aqui de ler esse capítulo e esse trecho, né, o trecho do capítulo. Enfim, obrigado.